Gravando. Então é isso. O estudo de hoje, a gravação, creio que até sábado eu já consiga colocar ela disponível, colocar lá no meu canal do YouTube e disponibilizar o link para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Aguardar aqui mais um pouquinho, já que eu lancei o link já bem no horário. Então, Ana Paula já está presente, Elisete Soares, Glória Barreto, José Barreto Júnior, José Mendes, Marcelo Ferreira, Regina Helena, Sebastião Virgínio, Valdina Costa. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só ver aqui como é que está o material, se já está engatilhado. O José Iná também acabou de chegar. Pronto, vamos fazer uma prece, creio que já dá para a gente dar início. Deus, Pai amado, gratidão eterna pela vida, Senhor. Gratidão pela existência, pelo dia de hoje, pela força, pela coragem, pela saúde que nos permite. Que as boas energias, que a boa ação magnética que aqui hoje circula, possa chegar a todo aquele de que neste momento necessita. Permita-nos o amparo e a companhia de bons e amigos espíritos para que possam nos inspirar, nos auxiliar, Senhor. Assim seja. E aí, Ená, firme e forte? Estamos aqui, né? Na luta, como diz o povo, né? Estamos na luta. Nosso amigo Júnior está hoje aí com a gente. Oh, que bom. Ele também. E a Adriana também? Adriana, ainda não. Ana Paula já está presente também. Adriana deve chegar. Nossa amiga Glória Barreto também está presente. Regina Helena, tá turma boa aqui já. Marisa também acaba de chegar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Marisa. Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite, Ená. Ená, preciso até fazer um convite, viu? Amanhã eu lhe faço, viu? Tá bem. Olha aí, na. Então, deixa eu compartilhar aqui para a gente discutir um pouco o assunto de hoje. Volto a repetir, é um assunto aleatório ainda, já que eu ainda estou fazendo serviço fora da cidade e estou sem condições de, durante a semana, ir lendo e separando alguns itens para os slides. Então, como já tem algo pronto aqui nos livros que eu tenho em casa, então fica mais fácil para mim, sábado de noite ou domingo, digitar. O assunto de hoje está no livro Magnetismo Humano, de Jacob Mello. Novo livro de Jacó. Falar em novo livro do Jacó, os livros dos magnetizadores clássicos que são trazidos através de Jacó não são de Jacó, são dos magnetizadores, são traduções. Jacó, ele faz a revisão geral e agora está fazendo a edição também. Tem pessoas que confundem. Diz, o livro do Jacó aqui, ó, esse aqui. Não, aquele é do La Fontaine, o outro é do Deleuze, o outro lá do Barão do Coté, não é de autoria do Jacó. Mas dá para confundir mesmo, sabe por quê?
Tem um nomão lá na frente, né, Jacob Melo? Está estampado lá em cima, no canto direito, e debaixo do título está em letras pequenas. Aí Fulano do autor. hoje eu estava falando com minha esposa, ela comprou aquelas flocão para fazer cuscuz, que a gente usa muito aqui. Aí Sim, ela comprou de uma cooperativa de Irecê, que é não transgênico. Aí vem assim, bem grande o nome, assim, não transgênico, porque a cooperativa se propõe a uma coisa natural, né? Então ela bota bem grande, não transgênico. Aí tem um aí que é da Maratá, aí ela estava com um aqui, eu disse, quer ver que eu te mostrar onde é que tem aqui que é transgênico? Ela disse, nunca vi. Aí eu fui lá. Aí é do tamanho assim, não, a letrinha pequenininha, tem o triângulo, que é o símbolo, que é obrigatório. Debaixo do triângulo tem assim, transgênico. Também que igual o livro de Jacó. Lá em cima tem Jacózão da Silva. Jacob Melo. Se a pessoa olha rápido, não se dá conta, não. Aí Mas, embaixo do título tem assim, bem pequeno, assim, a letrinha bem pequena. mas vamos lá, vamos ver aqui se vocês identificam o que é que a gente vai falar hoje. Olhe bem para essa imagem. Não é sobre cigarro, viu, gente? Aí parece que é um entorpecentezinho, uma coisa assim. No início agora do vídeo vocês vão identificar, prestem atenção no início, sobre o que é que a gente vai falar, esse novo livro de Jacó. Olha as mãos dele. Já identificaram? A resposta está lá no início do vídeo. Deixa eu Seria o passar aqui. Parkinson. Isso mesmo, mal de Parkinson. E aqui está a nossa referência para o tratamento do mal de Parkinson. Esse de camisa verde aí. João Francisco. Esse outro aqui é o Luciano, lá de Pernambuco, magnetizador também. Tem grandes contribuições aí na divulgação também do magnetismo, divulgação dos eventos. Luciano Fábio. E o João Francisco, quem ainda não conheceu ele pessoalmente, quando conhecer vai perceber o quanto é agradável o magnetismo dele. Só em você conversar com o João Francisco, quem está perto dele, você já se sente bem. Ele tem um jeito muito simples, um cara super legal, muito acessível mesmo. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente e é um cara diferenciado. E o João Francisco vem se destacando bastante no meio do magnetismo. Chegou como aluno lá de um dos cursos do Jacó, no Leão, já tinha feito cursos de passes em outras casas. No curso de passes, aprendeu basicamente a imposição de mãos. Foi testar na esposa dele enquanto ela estava dormindo. Ela foi parar no hospital por conta dessa imposição de mãos dele. Fez alguns minutos de imposição. Então, ele estava começando a descobrir o magnetismo no curso de passes que ele fez. Quando ele conheceu Jacó e os cursos de Jacó lá no Leão, ele foi conhecer sobre as técnicas, as suas funções, a ação do magnetismo, os dispersivos e suas funções, e lá vai. João foi se interessando na área do sistema nervoso, cérebro, se empenhando nos estudos das obras de Allan Kardec também.
Ele leva bastante a sério o que Kardec coloca ali sobre o magnetismo, sobre as criações fluídicas, o que a espiritualidade traz em relação à obsessão e o magnetismo. É tanto que ele dirige o grupo mediúnico lá no Leão. Ele fazia parte do grupo de evocações também, que tinha na época. Hoje ele faz parte do grupo lá de desobsessão, além de magnetizador. Eles têm um grupo de trabalho mediúnico voltado a desobsessões para os pacientes do Leão. E nessas reuniões de desobsessão acontecem algumas evocações e eles conseguem muito da espiritualidade que acaba contribuindo com o que eles já estão fazendo. Então, um verdadeiro laboratório, um verdadeiro... O Leão é extraordinário ali em relação ao magnetismo. O empenho da equipe é diferenciado. E João Francisco vem se destacando com as criações fluídicas. Então, quando ele te explica como ele faz as criações fluídicas, você fica assim, poxa, parece ser tão fácil, tão simples. E ele coloca como uma maneira simples mesmo. E João Francisco reforça a fé da gente. Ele diz, faça sim, você vai ver que vai dar certo. João Francisco, ele não complica a situação, ele descomplica. E você faz, o negócio funciona. Claro que ele tem uma certa habilidade, a ação magnética dele contribui muito com isso, mas é preciso confiar. Quem ainda não assistiu, se puder assistir a sala temática sobre criações fluídicas do, acho que o 11º M, lá com João Francisco, está no YouTube, vale a pena. Ele traz muito ali sobre criações fluídicas. A gente aprende muito com essa sala temática sobre criações fluídicas. Excelente mesmo. Olha, a Rita está aí. Quem já assistiu, então sabe... Vale a pena. É diferente, é muita informação que ele traz ali, e traz de uma maneira simples, de fácil entendimento também. E eu estava assistindo antes de começar aqui. Eu assisti um vídeo teu, Luan, e Sim. você indicando, né, que a gente assistisse. Aí fui assistir, aí agora você está falando. Olha que, entre aspas, coincidência, né? Coincidência não existe, mas eu acho que foi muito encaminhado, porque a minha necessidade é disso. Tá Então fui gostando, lá Ana atrás de Paula? você. Oi? Tá Eu gostando? é muito bom, não é? interessante. É. Uhum. E assim, toda hora, aí, às vezes, por alguma razão, a pessoa se distrai, eu vou lá e volto, aí eu baixei o vídeo, porque sempre que a gente assiste, né, tem algo a perceber. Né? Às vezes você não percebe na hora, mas depois você, passou batido isso. Verdade. Qual é o vídeo, gente? Vou colocar o link aqui no chat. Pronto. Ou eu boto no grupo? Pode ser nos dois, Ana Paula. Coloca aqui no chat. E aí, para reforçar, coloca no grupo também. Porque eu acho que nem todos aqui estão no grupo Ciência Espírita e Magnética. Mas vamos lá. Então, o João Francisco, olha como ele trabalha em criações fluídicas. Ele faz uma pesquisa a respeito de algum problema que chega para ele, e ele busca saber como a medicina trata aquilo. Quais tipos de tratamentos são feitos, a maneira de fazer uma cirurgia, seja lá o que for. E ele começa a matutar, né? Pensar, analisar, o que é que eu posso fazer em magnetismo? O que é que eu posso fazer? E assim, ele assistindo um vídeo sobre uma pesquisa para tratamento de Parkinson, para o mal de Parkinson, onde tinha como objetivo introduzir um eletrodo na cabeça da pessoa, no cérebro, e topar no tálamo. E esse eletrodo gerava impulsos nervosos. Se eu não me engano, a informação é assim. E quando o eletrodo era tocado no tálamo do paciente com mal de Parkinson, o paciente ia diminuindo o tremor e parava de tremer. Quando afastava o eletrodo do tálamo, o paciente voltava a tremer. Tocava, parava de tremer. Afastava, voltava a tremer. E isso lhe acendeu uma lâmpadazinha, né? Disse, poxa, o que é que eu posso fazer? Ele foi pesquisar, foi buscar informações e descobriu que faltava impulsos nervosos não
os impulsos nervosos que saem da cóclea, o nervo coclear, até o tálamo não estavam chegando. Então, havia um rompimento ali. Mas não só isso. Deixa eu ler um pouquinho aqui o que está no livro, antes da gente entrar nas técnicas. Então, o João Francisco, em pacientes parecido com esse aqui lá no Leão, 5 idosos, um deles tremia tanto, inclusive o queixo, que não conseguia comer. E ele fez a criação fluídica, deu certo, passou para os outros magnetizadores, os outros fizeram também e conseguiram êxito. Então, 5 pacientes que tinham lá com mal de Parkinson, hoje não tem mais Parkinson. João Francisco diz que apenas um ficou tremendo um pouquinho, apenas um dedo, de todo o Parkinson que tinha. Então, ele coloca aqui que é uma doença do sistema nervoso neurodegenerativa, onde acontece a degeneração dos neurônios, na qual ocorre a perda progressiva da estrutura ou funcionamento dos neurônios, levando-os à morte celular. Então, ele está com o paciente com uma enfermidade, então ele vai pesquisar, ele vai conhecer como é que essa doença trabalha dentro do corpo humano, o que é que os médicos fazem, se existe uma cirurgia, como é feita essa cirurgia, quais os tratamentos, e aí o João Francisco cata todas essas informações com as suas pesquisas e, conhecendo as funções das técnicas, que eu sempre bato nessa tecla, né? Então, ele vai fazendo o que achar que deve ser feito em alguma glândula, em algum órgão, em chakras também, nos nadis, então ele vai atuando ali e sempre conferindo contato também. Sandra Basoli levantou a mão. Fica à vontade, Sandra. Então, Luan, por coincidência ou não, eu estou assim usando esse protocolo do Parkinson em 3 casos. Me apareceu um caso de distonia focal, Sim, é a chamada cãibra do escrivão. Então, é um assistido de 47 anos que ele é concurseiro. Então, ele escreve bastante, usa muito a mão direita, né? E ele tem cãibras, muitas cãibras, e ele tem espasmos, né? Que ele, chega ao ponto de não conseguir segurar a caneta, não tem firmeza, né? Então, eu já estou tratando esse assistido há algum tempo. Por enquanto, eu fiz 11 aplicações do Parkinson. certo. É uma doença que a medicina não, não tem, tem medicação que atenua o problema, mas não tem cura, né? Por enquanto ainda não tem cura. E o que se usa para esse problema é o Botox, aplicação de Botox. Acho que é nas mãos, né? E, bom, por enquanto eu ainda não tive nenhum resultado com ele. 11 uma vez por semana, né? 11 sessões uma vez por semana. Já uma outra que eu usei, que era tremores essenciais, né? Ela tem 50 anos e ela disse que sentia o corpo tremer, o corpo inteiro tremer desde os 3 anos de idade, né? E eu fiz o teste com ela e eu consegui, ela parou de tremer. Então, com Opa, ela deu certo. Com ela deu certo. Não foram tantas aplicações, não. Não lembro agora quantas, mas foi por aí acho que não chegou a 10. Com ela eu consegui. E eu estou também usando alguns procedimentos desse protocolo aqui sim, no sobrinho do Einal, José Mendes, sim, porque ele também está com esse problema muscular, né? Do pescoço dele. Ele tem. Horas o pescoço está pesado, horas o pescoço não tem flexibilidade, né? Eu já estou há algum tempo, eu consegui resultados com ele lá, com artrose, né? Com o problema lá que ele tem da cervical, tal, tal. Mas esse problema aí não estou conseguindo.
e é um problema muscular, né? Então, esses problemas musculares realmente vêm lá do tálamo, do sistema nervoso central. Então, a gente tem que trabalhar os gânglios basais, a gente tem que trabalhar que mais? O cerebelo, né? A gente tem que trabalhar a cóclea, porque da cóclea saem os nervos cocleares que levam os impulsos nervosos lá para o tálamo. Do tálamo percorre todo o cérebro, passa aqui pelo tronco encefálico e chega lá na medula, né? Isso Então, mesmo. sabendo disso, então eu estou trabalhando, né? E estou conseguindo mais ou menos umas melhoras aí, né, José Mendes? Mas ainda também não consegui. Pronto, Então, assim, em relação aos músculos, busca ver alguns chakras que têm ligação direta com os músculos também. seria o humeral, né? A gente já Tem o trabalha o básico humeral e tal. também. É, O básico também tem agora, ligação direta com músculos. é, agora, assim, é o que eu falo, partindo desse protocolo do Parkinson, a gente aprende muita coisa aí a respeito do sistema nervoso central, do sistema muscular, né? E, e é muito rico, sim, esse protocolo dele, né? Não peguei nenhum Parkinson, mas eu acredito que essas doenças, elas têm assim, propensão a se transformar no Parkinson, porque por exemplo, esses tremores essenciais, né? Essa moça, o pai dela tem Parkinson, né? E ela, desde os 3, tem esses tremores, e com ela eu consegui. Aí os outros dois, como não, assim, a raiz não está no Parkinson, né? Mas Uhum. tem, né, algumas coisas a ver, né? Então, eu estou usando, vamos ver. Eu estou estudando, né? Estou testando, experimentando, vamos ver o que eu consigo, né? Mas ainda estou estudando bastante. Muito Aí, quando bom. ele fala assim, gânglios basais, a gente tem que ir lá procurar, né? Onde estão os gânglios basais? Quais são as funções, né? Quando ele fala no Isso. cerebelo, onde está o cerebelo? Quais são as funções? Está ligado a quê? E assim por diante, né? Mas, nossa, aparecem casos assim de doenças que a gente nunca ouviu falar, né? É difícil Isso. para a gente que não fez medicina, né? Nada ligado à medicina. É São difícil, mas ótimas oportunidades que a gente tem. São os nossos professores, né? Os pacientes. é, exato. João Aí esse Francisco. moço aí das câimbras, né? Que ele tem Uhum. essas câimbras do escrivão aí, ele sente, agora, por exemplo, as câimbras diminuíram muito, mas ele sente assim peso. Ele sente peso na mão, peso nos braços agora. Então, precisa saber por quê, né? O que eu estou mexendo ali que melhorou a cãibra, mas aí eu cheguei na acetilcolina, que o João Francisco fala muito da acetilcolina, quando ele trabalhou Alzheimer, né? Isso. É um neurotransmissor que também tem a ver com essa parte aí de movimentos, né? Inclusive, o Botox, ele inibe, né, a acetilcolina, porque ela é que faz esse movimento aí, né, dos músculos. Aí ela paralisa, né, o Botox, ele paralisa, né? E agora eu estou aí estudando acetilcolina, vamos ver o que eu consigo. Ah, é isso, é a minha contribuição que eu queria dar, assim, que eu estou usando, né? De repente alguém do grupo tem, algum paciente aí mais ou menos nessa situação, né? Já fica sabendo. É, tá bom? Então, muito bom, viu, Sandra? Que bom que você já está tendo a oportunidade de fazer uso desses procedimentos, não o Parkinson ainda, né? Mas para outros casos você já conseguiu bons resultados aí dentro de problemas aí do sistema nervoso. Em relação à medicina, como Sandra falou, já que a gente não é da medicina, mas, como eu falei, né, os pacientes são os nossos professores. O João Francisco mesmo, ele é um militar aposentado. Então, a área dele no meio militar era metalúrgica. Ele era metalúrgico acho que na aeronáutica, isso.
e nada a ver com o cérebro, com, né, o sistema nervoso, com o que ele fala hoje. Então, mas ele se empenhou, buscou, não se limitou. Poxa, eu não sou da área médica, sou militar, trabalho como metalúrgico, então não vou nem entrar nessa. Pelo contrário, ele entrou com tudo. E o que ele conhece hoje, um dia após o outro, a gente vai ganhando conhecimentos. Então, João Francisco é um exemplo aqui para a gente não se limitar, não se sentir incapaz. Mas vamos lá. E assim, Luan, o João Francisco ele trabalha muito com comandos mentais, né? Isso. Então, basicamente, você põe a mão ali no coronário e vai dando comandos, né? É basicamente isso o protocolo dele. João Francisco, ele divulga bem, tanto trabalha quanto divulga bem o que está na Gênese, segundo o Espiritismo, como criações fluídicas. Então, ele coloca a criação fluídica mesmo no campo prático e vem alcançando os resultados que a gente já conhece. Não só ele, né? A Sandra trouxe o exemplo aqui agora também de bons resultados. Eu falo ele porque ele foi quem deu início a essa história da questão do tratamento para Parkinson, né? Ele cria no Parkinson, por exemplo, uma conexão, né? Então ele fala, você tem que plasmar uma conexão saindo da cóclea através dos nervos cocleares, chegando ao tálamo, né? Para levar os impulsos nervosos. Então, você tem que fazer uma criação fluídica, né? Então, quem não tem muita experiência com isso, tal, fica meio, ai, como é que eu vou criar isso, né? Mas Isso a gente vai até ver com as técnicas que ele coloca, tá aqui nos slides, para a gente ter uma melhor noção. Mas eu já falei outras vezes sobre a questão da autonomia no magnetismo. E é o que a gente é o que eu venho buscando na divulgação para o empenho do estudo do magnetismo, porque quanto mais você estuda e mais pratica também, porque não só o estudo somente não vai te dar segurança no magnetismo, é a prática. O estudo vai te guiar, vai te conduzir, mas a prática em si é que vai te dar segurança. E o João Francisco, ele não achou esses procedimentos em livro algum, não viu pessoa alguma aplicar. Então, com o conhecimento das técnicas, com o conhecimento de como o magnetismo age, conhecimento sobre os centros de força, sobre os NADs, então as pesquisas, com a sua habilidade no tato magnético, então ele montou isso aqui, esse esquema de trabalho, aplicou e deu super certo. Então, autonomia magnética. Se ele não tivesse essa autonomia, hoje a gente não estaria com esses procedimentos prontos para a gente. Então, que a gente venha realmente ter essa autonomia, pesquisar, exercitar, testar. Mas vamos lá. Falando ainda um pouquinho sobre o que está aqui no livro, para em seguida a gente já entrar aqui nas técnicas. Então, os sintomas da doença a nível motor resultam da morte de células na substância negra, uma região do mesencéfalo que produz um neurotransmissor chamado dopamina. Poxa, não deveria estar aí as imagens, tudo bonitinho para facilitar para a gente? Deveria, mas o ideal agora é que vocês, ouvindo cada palavrinha dessa que ele chamou a atenção, anota aí, depois vai lá e busca. Sobre a substância negra, sobre o mesencéfalo, sobre a dopamina. Pesquisas científicas demonstraram que a ausência de estímulo nervoso no tálamo seria a causa principal do mal de Parkinson, resultante da falta de dopamina no cérebro. Então, ele chegou a tudo isso aqui com seus estudos. A dopamina é um dos neurotransmissores mais conhecidos do sistema nervoso. Sua função principal é ativar os circuitos de recompensa do cérebro, que dão as sensações de prazer, mas também atuam na memória e no controle dos movimentos. Então, ele já dá faz
uma introdução aqui a respeito do mal de Parkinson para a gente. Agora, tem algumas definições, rapidão aqui. 1. A função da cóclea, localizada no ouvido interno, é converter as ondas sonoras mecânicas em impulsos elétricos. Tudo que a gente ouve, qualquer vibração que chega até nós de forma externa, é transformado em impulso nervoso pela cóclea, né? E esse impulso nervoso chega até o tálamo, os quais são transmitidos ao cérebro pelo nervo auditivo, ou nervo coclear. Os gânglios basais ou gânglios da base, e aí como a Sandra falou, né, o ideal é que vai, pesquisa lá, busca saber como é para ter uma noção. Localizados abaixo do corpo caloso no cérebro. O que é esse corpo caloso? Era para ter uma fotinha aqui, uma imagem para mim ver e tal, ter uma ideia melhor. Busca também a respeito. São estruturas relacionadas com os movimentos. Estruturas relacionadas com o movimento. Os gânglios da base e o corpo caloso, no caso. Eles projetam suas conexões para o tálamo, então é um trabalho em equipe, até esse impulso nervoso chegar no tálamo, né? Emitem e recebem projeções entre si, gânglios e tálamo, e com o córtex cerebral e o tronco cerebral. Parece ser algo assim difícil demais, bicho de 7 cabeças, mas não é tanto. Basta a gente realmente pôr os pés no chão, fazer uma rápida pesquisa e se confiar. Oi. O corpo caloso, ele faz a conexão de um lobo direito, do lobo direito com o lobo esquerdo. Os neurônios atravessam de um lado para o outro. Que o tálamo também, ele tem essa conexão também do lado direito e o lado esquerdo. Então, o tálamo está no lobo direito como no lobo esquerdo, e o corpo caloso faz toda a conexão de todo o lobo direito e o lobo esquerdo. Inclusive as questões de aqueles convulsões epilépticas são tratadas através do corpo caloso, inibindo os neurônios que estão em desequilíbrio nesse circuito. Olha, rapidinho aí o Einar já trouxe aí uma série de informações para a gente, que vem contribuir. Então, é isso. A gente vê uma informação dessa aqui já prontinha para a gente, e agora a gente sai buscando, e a gente vai encontrando. A gente busca uma informação, encontra outra, e vai montando aí um quebra-cabeça, né? Os clássicos, eles tinham bons resultados com problemas assim do sistema nervoso. Eu acho que vai ter momentos que a gente precisa resgatar o que os clássicos trabalhavam, como eles trabalhavam, já que eles conseguiam tão bons resultados assim com problemas ligados ao sistema nervoso. Jacó até já falou algo parecido, né? Eles conseguiam grandes resultados, então vai ter momentos aí que a gente vai precisar dar uma analisada direitinho como eles trabalhavam, para a gente tentar começar a testar também a maneira deles trabalharem em algumas situações. Então, vamos lá. São responsáveis por diversas funções. No caso, os glândulos, o tálamo, né? É a coordenação motora, comportamentos de rotina, emoções e cognição. Só aqui também já abre aqui para outras informações. São responsáveis por diversas funções, já li e tal. A disfunção dos gânglios basais provoca alterações no controle recíproco dos músculos, causando rigidez, tremores e a cinesia. A cinesia é o diferente movimento do músculo cardíaco. Perdão, é o deficiente movimento do músculo cardíaco, implicando que este deixe de se contrair como deve, fazendo crescer. Então, mais alguma boa informação aqui para problemas cardíacos, né? Mas como a questão é o mal de Parkinson, então a gente não sai tanto. Mas quando a gente vai lendo aqui,
Se a gente for sair buscando informações a respeito, encontraremos bastante. A substância negra ou cinzenta, componente dos gânglios basais, é a principal responsável pela produção de dopamina no cérebro. A dopamina desempenha vários papéis importantes no cérebro e no corpo. A função principal do tálamo é a transmissão de impulsos sensitivos originários da medula espinhal, do cerebelo, do tronco encefálico e de outras regiões do cérebro até o córtex cerebral. Da onde o João Francisco teve essa ideia de fazer essa criação fluídica foi até aqui no livro. Aqui, baseado em informações médicas e experiências apresentadas nos programas Discovery Science e Bem-Estar. Então, ele viu isso aí, daí nasceu o tratamento para o mal de Parkinson. Vamos lá para o procedimento. Então, conhecendo tudo isso aí que foi lido, é estabelecida uma relação magnética. Se a pessoa tem a crença nos espíritos, no Criador, tem o hábito de orar, então faz uma prece antes, pede a ajuda de que precisa ou de que acha necessário. Feita a oração, estabelece a relação magnética, percebeu, sentiu que a relação está estabelecida. Ele já pede para dar início aqui fazendo imposição de mãos no coronário. Se você quiser fazer uma série de dispersivos antes, pode fazer. Antes de eu continuar aqui, ele coloca assim: magneticamente, isso significa plasmar ligação fluídica mentalmente, uma conexão entre os impulsos elétricos que saem daquela região do ouvido, da cóclea, e direcioná-los para o tálamo. Então, magneticamente, de forma específica, peça-chave é essa criação fluídica aí, mas não só isso, como a gente viu. Só um segundo, viu, gente? Está sem som, Luan. O É que eu microfone desligou. precisei baixar ou desligar aqui o microfone para me falar aqui um pouquinho. Seu microfone desligou, Luan. Eu desliguei aqui de propósito, porque eu precisei dar um recado aqui em casa. Mas vamos lá. Então, ele não pede para fazer os dispersivos gerais, mas se você quiser fazer... Então, fazer a imposição de mãos no coronário, aplicando concentrados ativantes e emitindo o comando mental para recuperar as células da substância negra do cérebro. Então, assim como para voltar a produzir o neurotransmissor dopamina. Então, seu fluido adquire qualidades de que você dá a ele, como disse Allan Kardec. Então, eu quero que esse fluido desinflame isso, assim ele vai atuar. Eu quero que esse fluido queime essas células do câncer, assim ele vai fazer. Eu quero que esse fluido, qual é a minha intenção? De que ele calcifique esse local, e assim ele vai atuar. Daí, com a imposição de mãos, dá o comando mental para recuperar as células da substância negra do cérebro. Então, vou agora fazer um concentrado fluídico aqui, para recuperar a substância negra do cérebro e também voltar a produzir a dopamina. E aí você trabalha em cima disso. Antes de passar ao passo seguinte, fazer dispersivos localizados no coronário. Esta observação vale para os itens 2 ao 5. Vamos ver. Então, até agora,
Sobre as funções dos concentrados fluídicos. Com o concentrado fluídico, a gente ativa, aciona, reconstrói, queima, como no caso das células do câncer, recupera. Então, a gente faz um monte de coisa com os concentrados fluídicos. Quando a gente conhece, tem uma noção do que ele faz, como ele repercute no paciente, então a gente não fica com tanto medo assim de fazer concentrados fluídicos. Porque se ele não conhecesse as funções, o que é que ele poderia pensar? Eu vou fazer aqui um monte de dispersivos no coronário dele, para ver se volta aqui substância negra, tal, não sei o quê. Não, mas ação vital em ação é que vai fazer recuperar. Feito esse concentrado fluídico com essa intenção, dando esse comando mental de recuperar as células da substância negra e voltar a produzir o neurotransmissor dopamina, fez os dispersivos. Quantas vezes eu vou fazer? Pode fazer 2, 3 ou 4 vezes esse concentrado fluídico. Você vai perceber, você vai sentir. Como é esse perceber, sentir? Então, você fez o primeiro concentrado, você nota que há um fluxo. Geralmente isso acontece quando a gente está trabalhando em locais que necessitam de concentrados fluídicos. Dispersa. Quando você vai fazer de novo, esse fluxo não está mais tão intenso como estava. E talvez desse fluxo tende a você sentir uma mudança de temperatura. Normalmente isso acontece. Então você identifica de que ali, por agora, já está bom de concentrados fluídicos. Alô, mas você nunca tratou mal de Parkinson? Mas já tratei inflamações, infecções, problemas de ferida, úlcera no caso, queimadura, e onde há uma deficiência, perdão, onde há uma falta de fluidos ali presente, então, geralmente, quando a gente trabalha esses pontos, a gente sente mais ou menos isso. Então, basta você se atentar um pouquinho, você vai conseguir identificar quando você está fazendo concentrados, quando você está fazendo dispersivos. Se você ficar atento, você tem respostas ali com os dispersivos e no momento que você está fazendo seus concentrados fluídicos, você já consegue alguma resposta. Inclusive essa identificação de que ali já está bom, a cota de fluidos. Plasmar mentalmente, é o item 2, aplicando concentrados ativantes com uma mão no coronário e a outra no ouvido. Então, uma mão no alto da cabeça e outra no ouvido. Então, você vai plasmar isso mentalmente. Vai plasmar o quê? Uma conexão dos impulsos nervosos que saem da cóclea através do nervo coclear e canalizá-los para o tálamo, estabelecendo o fluxo nervoso entre eles, um espelhamento. Então, você vai usar a sua criatividade. Quando a gente faz espelhamento, vocês lembram aquela ideia que eu dei, de que você precisa meio que imantar aquele ponto, você domina aquele ponto, depois você domina o outro ponto. Então, assim, você vai fazer no alto da cabeça e no nervo coclear. Você vai conectar essa mão com o tálamo e a outra você vai conectar no nervo da cóclea. Oi, Sandra. Eu ia falar, como eu faço esse procedimento, né? Eu plasmo como se fosse uma calhazinha que sai da cóclea e chega lá no tálamo. É como se fosse uma calhazinha, sabe? E ali vai Vai passar, estou surgindo, né? imaginando que ali vai passar um fluxo, né? Os impulsos nervosos, né? Vão sair dali através dos nervos, né? Então, você imagina os nervozinhos e tal, uma ramificação de nervos, né? Subindo ali até o tálamo. Eu imagino assim. Eu plasmo assim, né? Como uma calhazinha. Muito bom. A Sandra já colocou aí como ela faz esse procedimento, que já vai ajudar muita gente também. Luan, e se na hora que eu plasmar me vir outra imagem? Não tem problema. Mas dá esse comando, tenha essa intenção de que nesse momento você venha fazer,
trazer uma conexão dos impulsos nervosos. A intenção deve estar sempre presente nos procedimentos, que é o comando mental. E você nota, eu digo porque quando a gente está fazendo espelhamento, mesmo que não seja um espelhamento como Jacob coloca, mas se você faz ali uma imposição de mão duplas e você quer lançar algo daqui para lá, você direciona isso de forma mental e você percebe quando chega. Percebe como há uma mudança aqui. Então, tudo isso a gente vai percebendo no dia a dia da prática magnética. Então, foi feito aqui essa imposição de mãos, né, dando comando mental. Foi feita a criação fluídica, ou seja, plasmar mentalmente essa conexão da cóclea para o tálamo. Agora, aplicar concentrados ativantes nos gânglios basais, impondo as mãos sobre o cérebro e dando um comando mental para recuperar as suas funções e reativar a produção de dopamina. Mas em que lugar? No mesmo lugar que eu fiz a imposição no início? Sim, no mesmo lugar. A diferença é que agora você vai ter outra intenção. Você vai direcionar para outro lugar. Vai dar o comando mental. E o fluido agora vai adquirir outra característica. Feito isso, aplicar concentrados ativantes no cerebelo para harmonizá-lo. Alguém levantou a mão? Oi, Iná. Oi. Fica à vontade. E eu queria saber se esses gânglios basais seria a mesma coisa que núcleos da base? Você sabe dizer? Sim. Que tem os núcleos da base, que gânglios normalmente é no sistema... Gânglios é fora do sistema nervoso, seria no sistema periférico, pelo que o pessoal da medicina fala, né? E tem os núcleos da base, que é por ali, que tá, os núcleos da base está naquela substância, na substância cinzenta, não, na centro branco medular do cérebro, que tem a substância cinzenta, que são os neurônios, aquela parte que fica o núcleo do neurônio e toda aquela estrutura, seria, vamos dizer assim, não me lembro bem como é o nome, eu vou chamar de cabeça do neurônio e o axônio, que são a ramificação, né? Então, ali nessa eu falei agora o nome, esqueci. Centro branco medular. Ali tem núcleos da base. E os núcleos, gânglios, normalmente eles saem. Os nervos, os axônios, que caminham começam a sair para o periférico, o sistema nervoso periférico, a partir do bulbo. Inclusive, o humeral está ligado nesse sistema aí. Aí, quando ele sai do sistema nervoso, ele passa para os nervos que vão para movimentar músculos e órgãos, que é o periférico, né? Que vai para o autônomo, que é o parasimpático e o simpático, e um acelera o outro, e o outro faz o equilíbrio, né? Traz para o equilíbrio. Mas eu estou falando demais, coisa que é um negócio que a gente ainda está muito devagarzinho nisso, né? Não tem esse domínio nenhum. É apenas uma noção leve. Então, aí tem os gânglios, quer dizer, tem os gânglios saindo porque em cada vértebra sai uma dupla de raiz nervosa para o sistema periférico. E logo aí vai ter vão ter os gânglios. Então, vão ter gânglios também que já estão próximos ou dentro do órgão. No caso do Parkinson, vai se ver o tremor nas mãos. Então, seria músculos ali. Então, aí teria os gânglios que saem do sistema como
você falou, parecia até que, quer dizer, eu não conheço, mas imagino que essa parte seria do plexo braquial, que é que leva toda essa parte aqui do pescoço, dos braços. Então, pelo plexo braquial, ele iria fazer, teria os gânglios pré-sináptico, sináptico, né? E que faz a sinapse, e os pós-sinápticos, passando desse gânglio, vai até o músculo, o órgão. Então, aí eu estou me compridando muito, porque eu sou falador mesmo, mas a minha noção é muito pequena, muito É pequena. Então, como se existir uma diferença de núcleo para gânglios, então a gente vai para os gânglios, como está a orientação no livro. tá bom. E outra coisa que eu queria perguntar, quando Sandra faz a calhazinha para levar ao tálamo, não, levar do tálamo para a substância cinzenta, né? Seria, se não me engano, a Sandra deve saber, essa substância cinzenta, ou ela é do cerebelo, ou ela é vizinha ali do cerebelo. Então, tem ali um duto, né? Que André Luiz chama de, esqueci o nome da pessoa, que fica ali justamente, que é justamente naquela região que o cordão de prata, o chamado cordão de prata do perispírito, fica ligado, que é atrás da ponte, que tem a ponte, tem o mesencéfalo, tem a ponte e baixando, embaixo mais o bulbo, que é onde começa a sair os gânglios, através das raízes que vão fazer os nervos, vão formar os nervos periféricos. Sim, aí o que eu queria saber se o que Sandra leva para é o impulso do tálamo para recuperar as células da substância negra. Eu entendi isso, mas eu queria saber dela, se ela puder me falar sobre isso, porque ela leva uma calhazinha, né, para lá. Eu levo a calha da cóclea, Ah, dali da cóclea saem os nervos cocleares e mando lá para o tálamo, que está nas vizinhanças, né, do cerebelo, que está também na vizinhança onde está a substância negra. É o que dá para a gente entender, é isso. A questão da substância negra Tem a ver com a é dopamina, né? ela é trabalhada à parte, aqui pelo comando mental As através do células, concentrado. Isso, a gente vai então, trabalhar para recuperar as células da substância isso. negra, que dá a impressão que elas estão, né, com Porque, problema, né? assim, Elas não estão trabalhando. aqui ele coloca de uma maneira bem didática, né, no livro. Então, a gente vai É. trabalhar de forma separada essa ligação da cóclea para o tálamo é justamente para voltar E a gente, a ter esse trânsito de impulsos nervosos, né? a gente, inclusive, põe uma mão aqui, acima do ouvido, quando a gente vai trabalhar, né? É uma mão, se eu não me engano, é no frontal e outra aqui acima do ouvido, né? Que eu acho que é para pegar essa região toda aqui, né? Toda essa região. Então, essa mão aqui acima do ouvido. E aí obrigado. a gente faz. Aqui ele coloca uma mão no coronário, mas Sandra já trabalha com a mão no frontal, no caso, não é isso? Não, aqui, ó, concentrativo é uma mão no coronário, uma mão no coronário e outra no ouvido. Eu ponho no frontal, eu confundi. Eu ponho no frontal quando eu vou levar os impulsos nervosos aqui do lobo frontal, né? Quando eu vou arrastar, porque depois tem esse comando aí. Então, você vai arrastar aqui do lobo frontal, passando por todo o cérebro, indo lá em direção ao tronco, ao bulbo, né? E chegando lá na medula, aqui, né? Essa região aqui, atrás. A questão Aí eu ponho a mão no frontal. Aí eu ponho a mão no frontal e faço o arrastamento.
Pronto, a gente até vai chegar nesse ponto aqui ainda. Mas, aqui, ó, essa questão nos gânglios basais, ele volta a falar da questão do concentrado no alto da cabeça, mas aí você vai direcionar o seu fluido para outro ponto. Então, poxa, eu tenho dúvidas ainda a respeito disso. Busca saber como é os gânglios basais e faz a imposição no alto da cabeça. Direciona esse fluido para os gânglios basais, dá o comando mental de recuperar as funções e reativar a produção de dopamina. Então, o seu fluido ele vai trabalhar, ele vai ser direcionado para aquele ponto. Em seguida, Inclusive, o assistido sente, viu? Luan? ele O traz uma resposta, assistido né? sente, ele sente alguma coisa passando na cabeça. Olha que Ele interessante. sente o movimento, Uma prova física, né? né? Aplicar concentrados ativantes no cerebelo para harmonizá-lo. Olha que interessante. Quando se fala em harmonização de centros vitais, a gente lembra logo de quê? Dos dispersivos. Mas aqui ele já harmoniza esse ponto físico com o concentrado. Por quê? Porque está precisando dessa ação vital de forma direta para entrar em harmonia. Fazer arrastamento com imposição de uma mão em cima do lobo frontal foi o que a Sandra até já adiantou aí, inclusive já fez a demonstração de como é feito. Apenas vou ler aqui, mas vocês já podem ir visualizando e lembrando de como a Sandra demonstrou. Fazer o arrastamento com imposição de uma mão em cima do lobo frontal e a outra se movimentando em direção à nuca. Então, quem sabe como fazer um arrastamento já sabe. Coloca esse fluido ali no lobo frontal, como imposição, e você mentaliza e você leva isso também, esse fluido daqui para cá, e você sai arrastando ele em direção à nuca, arrastando o impulso nervoso do lobo frontal. Então, a sua intenção, o comando mental que você dá é de que ali existe agora o impulso nervoso, onde você vai fazer arrastar e fazer com que ele saia fazendo essa ligação de forma geral, né? Arrastando o impulso nervoso do lobo frontal, passando por todo o cérebro, pelo cerebelo, ponte bulbo raquidiano, levando fluxo nervoso para a medula espinhal. Então, meio que você faz uma ligação. Fez todo esse trabalho interno e agora você vai fazer essa ligação de forma geral, ativando assim a regularização dos impulsos nervosos do sistema nervoso periférico. Faço apenas uma vez, Luan. Se você sentir necessidade, faça mais de uma vez. Se você tiver um tato que te ajude, note como é que está aquilo antes de você fazer esse arrastamento. Faça o arrastamento, leve esse impulso, despeça, vem, confere com o tato. Se for necessário, faz novamente esse arrastamento. Dispersa aqui onde você fez a imposição. Ao final, aplicar bastante dispersivos transversais no coronário, que foi onde ele praticamente trabalhou. Depois longitudinais gerais e perpendiculares em camadas, magnetizar a água do assistido. Em técnicas, é isso. Mais informações a gente encontra de forma... Apesar de que eu li praticamente todas as informações que está aqui no livro, mas a gente, lendo com mais atenção, vai encontrar mais alguma coisinha. Busca visualizar a leitura. Você vai lendo, que ele vai explicando, orientando, e você vai visualizando. Aplicar um concentrado no coronário para isso e para aquilo. Então, você busca visualizar isso. Oi, Sandra, fica à vontade. Oi, Luan. Eu achei aqui a resposta umas anotações que eu fiz, né, quando eu estava estudando. Certo. Então, a Ana perguntou dos gânglios, né? Então, tem aqui uma anotação. Os gânglios são massas de substância cinzenta no interior da substância branca, localizados na base do cerebelo, na posição lateral e circunvizinha ao tálamo.
Alterações nessas estruturas estão relacionadas, entre outras doenças, ao toque, transtorno de Tourette, acho que é Tourette que fala, né? Aqueles movimentos involuntários, né? E até de fala, né? Algumas pessoas têm, eu nem sabia. Quando eu vi isso aqui, eu fui estudar o que é, e tem muitos jovens hoje com esse transtorno de Tourette. Não sei se é Tourette que fala ou Tourette, não sei. São os movimentos involuntários, assim, que, nossa, a pessoa fica uma situação muito constrangedora, sabe? E tem uma menina no YouTube, né, que ela tem esse transtorno. E ela estava internada esses dias, coitada. E o toque. Então, olha quanta informação, né, que a gente recebe, né? Às vezes aparece um assistido aí, a gente já sabe que vai ter que trabalhar lá os gânglios basais, o tálamo, tudo isso, né? Foi bom levantar isso, que eu vou olhar isso direito, que eu estava confundindo com núcleos da base. Porque eu li, tem um Rogério Gozzi, que ele ensina para alunos para ele é professor universitário, e eles fazem umas coisas assim para o pessoal universitário, mas ele fala, ele mostra de uma forma os vídeos dele, que para quem é leigo como eu, dá para visualizar, porque ele fala, ele bota em 3D, ele tira a camada, bota a camada, faz, aí a gente vai pegando uma coisa, outra, né? Ele falava assim, a coisa de quiasma, eu nem eu passava logo batido, que eu não quero nem saber o que é isso. Deixa eu pegar logo. Aí outro dia eu vi que o quiasma são locais onde onde os axônios atravessam de uma região para outra. Por exemplo, o corpo caloso, ele é um tipo de quiasma, onde os axônios, eles atravessam de um lado direito para o lado esquerdo. E o próprio tálamo, ele tem uma parte que é do lóbulo direito e uma parte que é do lóbulo esquerdo. E ele tem também um tipo assim, um quiasma, que nele mesmo atravessa os impulsos de um lado para outro, para o do tálamo do lado do lobo direito para o lobo esquerdo. Agora, essa minha noção é muito por cima, né? Que não é minha área, e agora que eu estou começando a me atrair para isso aí, entendeu? E vi também que, como ele chegou aí na. Você está sem o microfone, Sandra. Eu estou falando que você está muito modesto, que você já está sabendo muito mais do que qualquer um de nós aqui. Que Porque nada. eu tive que ir atrás e procurar tudo isso, porque, nossa, nunca nem tinha, né? Eu olhei esse Rogério Gozzi, ele explica muito bem, tem muitos vídeos no YouTube, e aí eu procurei ver, mas eu não pego o que ele ensina para os universitários da área de medicina, e eu pego assim por cima, e aí um pouco eu vou de vez em quando acrescentando, repetindo o vídeo, eu vou pegando mais quando eu já sei algumas coisas, eu vou aí me atendo às outras, né? Me atendo às outras, aí eu consegui ter uma noção muito leve mesmo. É tanto que eu falei que tinha que sair se está na mão, tem que sair do sistema central, né, nervoso central, para o periférico. Então, tem o sistema nervoso autônomo e o simpático parasimpático. Tudo isso ele explica. Aí eu vou pegando uma parte de cada vez. Um acelera, o outro torna o equilíbrio, né? Quando o coração da gente bate, tá acelerado, um desses dois, se não me engano, eu não me lembro bem se é o simpático ou o parasimpático. Mas o outro faz a contrapartida. E tem aqui o pessoal da área também que trabalha com a saúde, né, que deve saber isso aí. Mas eu sei muito pouco. Minha noção é assim, eu sou um leigo. Agora, eu me atraio, essas coisas me atraem. Estudar, eu tive um comando que parece que meu pai me hipnotizou aos 8 anos de idade. Aí eu nunca mais perdi, ele nunca mais voltou lá para me tirar da hipnose. Aí eu fico curioso, sempre curioso, procurando ver.
E agora que nós estamos estudando um assunto aqui, o Luan, que é uma coisa, nós estamos estudando o magnetismo, isso empolga qualquer um, né? Qualquer pessoa que estuda o magnetismo, empolga qualquer um. Hoje mesmo eu estava vendo que a questão, você vê que Allan Kardec deu muito ênfase ao sonambulismo magnético, e que muitas vezes, quando a gente não estudava, achava que era o sonambulismo natural que ele falava, e no caso é o magnético. Mas o sonambulismo magnético é que, antes da mediunidade ser explorada por Allan Kardec explorava o sonambulismo para obter, além da dupla vista dos sonâmbulos, ele obter também a comunicação dos sonâmbulos com os espíritos, como o Cainet, né? Alfonso Cainet também fez, e vários outros fizeram. Então, a gente vê que o magnetismo ele tem um aspecto muito, muito igual, vamos dizer assim, ao espiritismo, trabalhando, quando Kardec trabalhou com a mediunidade, Kardec antes trabalhou, e outros, né? Que os magnetizadores descobriram o mundo espiritual, essa questão, alguns, né, se voltaram para isso. Então, a gente vê a similaridade da pesquisa dos magnetizadores, né, com o sonâmbulo, com a pesquisa de Kardec. Eu não vou dizer que aí tem uma questão de como ele juntou tudo nos livros dele, e os magnetizadores, cada um tinha, buscando nos outros, mas fizeram o seu próprio trabalho. Então, tem uma similaridade muito grande, que além dessa terapia do magnetismo terapêutico, foi uma pesquisa do mundo espiritual, que já se sabia muito através dos magnetizadores. Então, eu achei isso, assim, uma coisa linda, né? Linda mesmo. Tem um livro em 2 volumes do Alfonso Cainet, que Arcanos da Vida Futura Revelados, uma coisa assim, que é uma coisa assim, em onde ele, justamente com os sonâmbulos que ele trabalhava, ele obteve comunicações com os espíritos e teve resposta, inclusive pesquisando sobre o magnetismo, perguntando do fluido, qual era a característica do fluido, de onde provinha o fluido, tudo isso que ele explorou. Então, é uma similaridade muito grande. É por isso que diz que Kardec chegou a dizer que é a irmã gêmea do espiritismo, porque as duas, um se liga ao outro na pesquisa do mundo espiritual, como na pesquisa desses trabalhos que nós estamos estudando, que Kardec já estudava há muito tempo, que vocês sabem mais do que eu, né? Que são anteriores a mim nesse estudo de magnetismo. Pessoal, o estudo tá bom, mas o horário é chegado. Viu? Então, está sendo gravado. Essa gravação vou divulgar daqui a alguns dias. Então, quem quiser rever. Quem ainda não viu, vai ver. Tem muita informação bacana na gravação de hoje, do início ao fim. As contribuições também de vocês só fortalece bastante. Então, talvez de hoje para amanhã alguém apareça com mal de Parkinson e batendo na porta de vocês. Então, já fica algo aí para dar início, ou de alguma maneira, seja no estudo ou na prática. E Luan, isso é um livro, Luan? Essa informação está no livro Magnetismo Humano, de Jacó. Ah, tá, eu tenho. Viu? Obrigada. Lá Uhum. tem alguns procedimentos aqui para mal de Parkinson, Alzheimer, tratamento da circulação. O meu aqui já está todo rabiscado. Eu rabisquei. Muito bom, Sandra. Eu vou procurando aqui. Fala Ganges Basais, lá vou eu procurar. Ganges Basais, onde é que está? Onde é que não está? O cerebelo, onde é que está? Onde é que não está? E assim vai. Qual a função? Isso é bom. E o estudo Porque, é assim, a gente vai absorvendo, né, Sandra? E a gente vai ler a informação, aí a gente fica com aquilo. Aí quando a gente fala assim, que nem o Iná trouxe bastante informação bacana, a gente fica, poxa, velho, eu acho que o Iná sofreu demais para ter essas informações que trouxe pra gente. né? Mas é isso, vai buscando, vai lendo, e aí vai ficando com essas informações, né? E vai clareando, tem que repetir, né? Vai clareando. Tem que repetir, pula algumas coisas para depois, né? Depois volta lá. Não se preocupa não, que todo mundo aqui capta essas informações, basta ir lendo e tal. E é isso.
Vamos nessa. Inclusive aí me chamou muito a atenção para eu ir buscar justamente essa questão dos gânglios basais, né? Que eu tinha, na minha mente, tinha os núcleos de base. E agora eu já vou verificar justamente onde é a localização e onde eles se ligam, né? Também eu já vi a substância negra, já vi onde é que fica a substância negra, mas não estou tão lembrado. Sei que é ali de junto do cerebelo, né? E ali passa um dos ventrículos, né? Que é o quarto ventrículo, que justamente tem o duto de alguma pessoa, tem o nome da pessoa lá, que o André Luiz, ele cita isso no capítulo 9 de Evolução em Dois Mundos. Quem lê o capítulo 9 de Evolução em Dois Mundos vai ver muita coisa sobre isso. Inclusive, se não me engano, ele mostra quando o coronário e a pineal começaram a dar sinais de formação na questão da evolução do cérebro, na evolução anímica, né? Então, aí ele cita até que isso se deu nos répteis e que se deu tem um réptil lá da Nova Zelândia, e ele mostra lá, é o rinocéfalo, eu acho que é esse, se eu não estou errado, mas me parece que é isso. Então, fica uma coisa muito bonita, assim, e devagarzinho, repetindo, a gente vai pegando. E aprendendo justamente a questão, André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele fala demais dos centros de força e dos sentidos, e fala do cérebro, muita coisa. Fica aí a deixa. Então, vamos nessa. Vamos para a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, agradecendo a Deus pelo estudo de hoje. Gratidão aos bons e amigos espíritos que tiram um tempinho para nos auxiliar durante os estudos. Gratidão por tudo, Pai. Que a saúde, que a paz e a harmonia possa chegar a todo aquele de que necessita, que possamos levar paz, harmonia, equilíbrio e carinho onde quer que a gente vá. Que assim seja. Meus amigos, Boa um grande semana a todos. Foi um prazer em revê-los novamente.